Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 3 de julho, com destaques para o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, a primeira divisão da Argentina, a Noruega e a Suécia. São os campeonatos que eu vou focar por aqui no meu planejamento do meu trabalho e na minha análise, tá? Espero contar, obviamente, com a ajuda de vocês nos comentários, como sempre. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e além desses planejamentos diários, você vai encontrar muito conteúdo educativo por aqui pelo canal, fica à vontade para explorar o quanto você quiser, mas aqui embaixo na descrição você vai encontrar todos os links para já direcionar você tanto para os outros conteúdos aqui de planejamento e também para o meu curso, se você quiser já ir direto para a parte didática. O curso está todo separado para você e é inteiramente gratuito, tá bom? E se você puder se inscrever nesse canal e ativar as notificações e até dar um like no canal, pô, eu vou ficar muito feliz, tá? Obrigado de verdade pela parceria de vocês de sempre, né? Estamos aí quase todos os dias do ano fazendo esse planejamento juntos. Eu espero realmente que eu esteja ajudando vocês. Vamos começar? Não esquece de participar também do sorteio Betfair, aí na descrição no primeiro comentário fixado, tá bom? Vamos falar sobre os times que estão envolvidos em competições sul-americanas. Nesse domingo nós temos às 16 horas um jogo entre Atlético Goianiense e São Paulo. Os dois times estão envolvidos, tá? Em competições sul-americanas, os dois na Sul-Americana de fato, né? O Goianiense perdeu para o Olímpia de 2-0 e o São Paulo venceu a Universidade Católica por 4-2, tá? Eu tenho o meu palpite, tá? Esse não é um palpite de aposta, é um palpite sobre o futebol. Eu acredito que o Goianiense tenha mais motivos para poupar do que o São Paulo, tá? E eu acho que talvez aqui, como o São Paulo, por exemplo, o Caleri foi expulso no jogo da Católica, não vai poder jogar o jogo da volta e alguns outros jogadores do São Paulo também foram expulsos, é bem provável que o São Paulo entre com uma força bem, não vou dizer máxima, mas entre com uma força grande contra o Goianiense e possa até ter um resultado positivo. A gente já vai falar disso. O jogo do Fortaleza também é um outro time que está envolvido. O Fortaleza vai ter uma tarefa dificílima na Argentina contra o Estudiantes. O Estudiantes é um time muito organizado, tá? Também vamos falar sobre isso. O restante, Avaí, Cuiabá e América e Goiás, o único time aqui que está envolvido de fato numa competição é o América. O jogo da volta da Copa do Brasil vai demorar um pouco, né? Acho que é daqui a 2 semanas, então tá mais tranquilo. Beleza? Então vamos fazer o nosso planejamento na Série B, não tem nenhum time envolvido, a gente vai falar sobre isso tudo. Vamos começar aqui às 11 da manhã com Avaí e Cuiabá. A odd do Avaí a 2,15, a do Cuiabá a 3,75. O Avaí é o 11º colocado na competição e o Cuiabá é o 18º. Vamos para o nosso PDF de apoio. Para quem sempre pergunta, o PDF de apoio está disponível para quem é membro do canal, mas eu não escondo nenhuma informação. Ele está aí para você, visível na sua tela. Eu vou rolando a tela para baixo, você vai vendo todas as informações que tem. O meu intuito aqui não é ficar privando informação de quem é membro e quem não é membro, tá? Quem é membro do canal apoia o conteúdo, só isso, tá? O que tem de diferente é que todas essas competições que estão aqui, ó, que estão presentes no PDF de apoio e que eu não vou ter tempo para falar durante o BDM, porque senão ficaria um vídeo gigantesco, elas estão presentes no PDF de apoio que eu disponibilizo para os membros. Então, se você quiser ser membro do canal, é só clicar em Seja Membro e você já vai ter acesso a esse PDF todos os dias, tá bom? Eu faço esse PDF na mão e com muito carinho, porque quando eu agora já um pouco mais caprichado no visual, porque antigamente eu fazia só para mim, então eu fazia na mão, fazia de qualquer maneira, então eu resolvi dar uma incrementada no visual dele para vocês, mas mesmo que você não seja membro, você vai ter acesso aí a todas as informações na tela, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, o Avaí dentro de casa realmente é um time sólido, né? Um time que não falhou em marcar nenhuma vez e um time que teve ambas marcas em 86% das vezes. Então é um time que passa poucos jogos em casa sem sofrer gol e dá para ver aqui, foram apenas praticamente um jogo só. Tá? É um time que sai na frente em mais da metade das vezes quando joga em casa. Média de gols marcados, quase 2 gols por jogo, isso é bom, né? Esse é um ponto positivo. Só que a defesa, como a gente já viu, além de tomar um gol
praticamente toda a partida, ainda toma quase 1,5 gols, né? Em relação às chances criadas, nada de muito assim relevante. O time do Avaí não cria tantas chances assim, grandes chances, nem cede grandes chances. Em relação ao Cuiabá, o time venceu apenas 2 partidas fora de casa, saiu na frente em quase metade também, então tá um jogo relacionado bem parelho, tá? Jogos sem sofrer gol, apenas 30% dos jogos do Cuiabá, então é uma defesa bem ruim, né? Mas é um time que falha pouco em marcar. Até o jogo contra o Flamengo, se eu não me engano foi o último jogo que o Cuiabá jogou fora, não tenho certeza se foi o último, eu vou checar aqui. Não, ele também jogou contra o Goiás. O último jogo contra o Goiás e contra o Flamengo, o Cuiabá não marcou gol. Porém, os últimos, antes desses, o Cuiabá vinha marcando com certa frequência fora de casa. Então não é um time assim tão ruim em produzir gol, pelo menos um. Mas não tem uma defesa tão boa, como a gente já viu aqui, né? Quase mais de 1,5 gols por jogo defensivamente, então já dá para ver que é um jogo aqui com 2 defesas bem ruins. O time cria poucas chances de qualidade e cede boas chances de qualidade. Se a gente puxar aqui o primeiro tempo, de maneira geral, a gente olha para um primeiro tempo um pouco melhor do Avaí, mas não é tão melhor, né? O time vence quase metade dos primeiros tempos, empata quase metade e perdeu apenas um, né? Falhou em marcar em quase metade e não sofreu gol em mais de 50%. Realmente, é um primeiro tempo aceitável. Mas o primeiro tempo do Cuiabá também não é ruim. O time falha pouco em marcar, não sofreu gol também na mesma quantidade, perdeu talvez um primeiro tempo a mais do que o Avaí, né? Mas empatou a mesma quantidade. Então, assim, não dá para cravar aqui que a gente vai ter um Cuiabá muito mal em campo, às vezes, no primeiro tempo. Mas isso não exclui a possibilidade de trabalhar um Lei Cuiabá, desde que a leitura esteja afiada, assim como um Lei Avaí, desde que no jogo se comprove. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo para vocês, está rolando aqui Fluminense e Corinthians. E a gente veio com o planejamento de trabalhar no Lei Corinthians caso o Corinthians estivesse mal em campo. E eu consegui trabalhar esse Lei Corinthians, o Fluminense realmente entrou em campo, às vezes até um pouco com mais de dificuldade, mas foi se encaixando, o padrão de Lei Corinthians foi entrando, eu fiquei Lei Corinthians, peguei o gol do Fluminense de escanteio e depois o segundo gol do Fluminense de falta com o Germancano. Então foram 2 gols de bônus, vamos dizer assim, e me pagou 100% do que poderia pagar, tá? Então, isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar em Lei ao Cuiabá ou Lei ao Avaí, depende da leitura. Quando a gente vem pro segundo tempo, aí eu vou chamar a atenção de vocês que o Cuiabá tem um segundo tempo horroroso, tá? Isso é preocupante. O Avaí tem um segundo tempo ruim na parte de gols, é um time que produz muito mais gols, porém sofre bastante. O time de 3 gols ele passa a sofrer 7, só que de 5 ele passa a marcar 8. Tá? É um time que perdeu em média ali 30% das segundas etapas, mas se a gente olhar para o time do Cuiabá, é realmente uma queda muito grande. Então o que eu posso esperar no segundo tempo? Um Avaí tendo mais controle, um Avaí levando mais perigo, marcando mais gols, e o Cuiabá sofrendo mais gols, tendo mais dificuldade de jogar, tá? É claro que isso pode ser mudado, isso pode sofrer interferência relacionado ao placar do primeiro tempo. Se o Avaí for para o primeiro tempo perdendo, o Cuiabá se fechando, não seria nada de novo, né? A gente já imaginaria isso. Então o Avaí provavelmente teria mais a posse, tentaria mais o gol, mas não necessariamente o Cuiabá sofreria, porque ele pode tentar segurar. Agora, se o jogo for empatado para o segundo tempo, realmente o Cuiabá, que tem muita dificuldade, pode ser um caminho, se você vai trabalhar match odds, ficar de olho nessa queda do time do Cuiabá na segunda etapa. Em relação a bolas aéreas, o time do Avaí está tendo dificuldade com esse tipo de fundamento, porém o time do Cuiabá não é tão bom assim nesse fundamento de bola aérea, então não preocupa assim tanto, vamos dizer assim, tá? O Cuiabá tem marcado bastante de fora da área, mas o Avaí não sofre tanto também desse fundamento. O Avaí chama esse jogo para um jogo over, já que tem uma defesa ruim e um ataque bom, e o time do Cuiabá acaba chamando mais pelo lado defensivo ruim do que propriamente pela qualidade ofensiva. O Avaí chama esse jogo para um over 2,5, o time do Cuiabá já chama esse jogo no máximo para 1,5. Né? Isso aí a gente só vai conferir ao vivo. Em relação ao momento dos gols, vou chamar a atenção aqui que o Avaí
ele é menos polarizado, tá? Ele marca mais os seus gols aqui, mais para o segundo tempo, mas não tanto para o final. Já o time do Cuiabá também é parecido em relação a gols marcados, mas os gols sofridos são muito frequentes na segunda etapa. Por isso que eu falei para você da queda do time do Cuiabá no segundo tempo. E sim, esse finalzinho de jogo pode apresentar alguma oportunidade de mercado de gols, tá bom? Então, para esse jogo, como é um jogo muito parelho, dá para trabalhar no match odds, de preferência. Se o Cuiabá der uma leitura no primeiro tempo de lei, não teria problema de trabalhar contra ele, mas tomar um pouco de cuidado, porque o Cuiabá não é tão mal assim no primeiro tempo, então dobra atenção com a leitura. No segundo tempo, a gente já tem uma queda muito grande do desempenho do Cuiabá, e se isso for confirmado, porque precisa ser confirmado, aí pode ser interessante. Tá bom? De bola aérea eu vou ficar de fora. O Avaí é muito ruim nesse fundamento defensivamente, mas o Cuiabá não tem levado tanto perigo. Atlético Goianiense e São Paulo aqui é o primeiro jogo que eu falei com vocês dos times envolvidos nas competições sul-americanas. É provável que o Atlético Goianiense poupe alguns jogadores e o São Paulo, aqueles bons jogadores que foram expulsos, devem jogar pelo Brasileirão. Então o São Paulo vai entrar provavelmente com um time muito forte, até porque a vantagem no Chile foi muito boa. Então a gente pode ter uma oportunidade de trabalhar aqui algo contra o Goianiense. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro na classificação. O São Paulo é o 8º, o Atlético Goianiense é o 13º. Os últimos jogos, se a gente puxar aqui o Goianiense em casa, 3 jogos sem derrota, com um empate contra o Goiás. E o último jogo do São Paulo, tirando a vitória contra o Católica, foi uma derrota fora de casa para o Botafogo. Empatou também com o Coritiba, empatou com o Avaí. Tirando a vitória contra o time do Católica, a gente tem um desempenho de São Paulo horroroso fora de casa no Brasileirão. O time não conseguiu vencer nenhuma partida ainda fora de casa. É isso que causa um medo de trabalhar ao Goianiense. Mas vamos levar em conta de que o Goianiense pode sim entrar com um time mais misto, tá? E eu vou chamar a atenção para vocês aqui de onde a gente pode ter essa oportunidade. Primeiro, lembrem-se, o Goianiense não é um time ruim em casa, o São Paulo é um time muito mal em casa. Nenhuma vitória do São Paulo, mas ele foi o primeiro a marcar em mais da metade dos jogos. Então é um time que sai na frente, mas dificilmente consegue manter a vantagem no placar. Tá? Jogos sem sofrer gol do São Paulo, consistentemente, 0. Falhou em marcar em pouquíssimos jogos também, então o time do São Paulo é excelente para um ambas marcam. O time do Goianiense também sofre muito gol, falha pouco em marcar e sai na frente com a mesma frequência do São Paulo. O ataque do Goianiense em casa comparado ao São Paulo fora é melhor e a defesa também. Tá? O time do Goianiense também cria mais chances de qualidade e o São Paulo cede um pouco mais essa chance. Agora que vem o pulo do gato. Se a gente tiver uma confirmação do Goianiense misto, reserva, desfocado e o time do São Paulo entrar com um time acessível, um time forte, a gente pode ter aqui uma possibilidade de trabalhar um lay ao Goianiense no primeiro tempo com leitura de jogo óbvio. Por quê? O primeiro tempo do Goianiense em casa é muito fraco. Apenas uma vitória, metade dos primeiros tempos ele perde, metade ele empata. 71% desses primeiros tempos ele não conseguiu marcar e mais da metade desses primeiros tempos ele sofreu gol. Tá? Já o São Paulo perdeu apenas um, venceu metade, quase, né? Empatou quase metade. É o inverso, né? É exatamente o inverso. São Paulo ele não sofre gol em 71% das primeiras etapas e falhou em marcar em menos da metade. Então é exatamente o inverso. Por isso que eu acho que aqui pode ser uma oportunidade. O time de São Paulo joga bem fora. A gente não pode pegar o resultado final e falar que o São Paulo jogou mal. O primeiro tempo de São Paulo é muito forte. O São Paulo cai na segunda etapa. Tá? Então a gente pode ter uma oportunidade aqui de trabalhar um lay ao Goianiense no primeiro tempo. Mas, cuidado. No segundo tempo, o São Paulo cai muito de produção. Isso aconteceu também com a Católica. Se não fosse aquela grande jogada do Patrick, que deu uma caneta no adversário e tocou para o Caleri fez um golaço, né? Acho que bateu em alguém antes. Se não fosse aquele gol, o São Paulo poderia ter se complicado ainda mais, porque o São Paulo foi ficar depois com mais 2 jogadores a menos. Então, o segundo tempo do São Paulo no Brasileirão fora é muito fraco. São Paulo, vocês estão vendo aqui, de um time que vencia quase metade, ele passa a vencer um só. Um time que sofreu 2 gols passa a sofrer 7. Ele perdeu 71% das segundas etapas e empatou apenas um jogo. Ou seja, existe uma queda
gigantesca do desempenho do São Paulo fora e um crescimento enorme do Goianiense em casa no segundo tempo. O time vence mais, empata mais, perde nenhum, né? Falha menos em marcar e deixa de sofrer tanto gol. Ou seja, se tem um momento para você trabalhar em lei ao Goianiense, se é que isso vai acontecer, se vai apresentar alguma coisa em campo, é no primeiro tempo. No segundo tempo eu não aconselho, porque o Goianiense cresce demais no segundo tempo. A gente pode ter até um segundo tempo do Goianiense tentando buscar a recuperação e ser até um jogo um pouco mais movimentado para gols. Uma característica que pode decidir esse jogo é a bola aérea. São Paulo tem 7 gols de cabeça e o Goianiense sofreu 6 nesse fundamento. Então isso aqui pode sim ser um fator muito importante nesse jogo, tá bom? Então eu já vou marcar aqui também as bolas paradas. O que mais? Bom, tá bem polarizado aqui também, bem polarizado, tá bem distribuído em relação a gols, mas dá para ver aqui ó, que o Goianiense sofre mais gols no primeiro tempo, né, e marca mais gols na segunda etapa. Já o time do São Paulo marca mais gols aqui até os 50 minutos e sofre mais gols na segunda etapa. 67% dos gols sofridos pelo São Paulo foram a partir dos 50 minutos, ou seja, o segundo tempo do São Paulo realmente é muito ruim, tá bom? América Mineiro e Goiás, o América acabou de colocar 3-0 no Botafogo numa Copa do Brasil, excelente resultado do América. E o último jogo do Goiás, se eu não me engano, foi uma vitória contra o Cuiabá em casa, boa vitória do Goiás. O Goiás é melhor colocado que o América, tá? O Goiás vem de vitória e o América no Brasileirão vem de derrota para o Flamengo. O América dentro de casa, vamos pegar aqui, ó, só perdeu para o Ceará. Vamos utilizar o PDF, só guarda aqui, ó, 1,70 áudio do América para a gente conversar, para ficar mais fácil, tá? Vamos lá, ó. O América tem 6 jogos e 3 vitórias. É um time que marca primeiro na maioria dos jogos que faz, mas é um time que sofre gol com frequência, falha em marcar, vamos dizer assim, poucas vezes. É um time ok para ambas marcas, não é tanto também. Já o time do Goiás tem um desempenho ruim em relação a resultado, fora de casa, eu já vou comentar com vocês. É o primeiro a marcar em pouquíssimas situações, tá? Então é um time que permite para você uma possibilidade de trabalhar em lei, principalmente no primeiro tempo, tá? E é um time que falha em marcar com mais frequência, tá bom? Agora eu quero chamar a atenção para isso daqui, ó. Primeiro tempo do América. O América ele vence pouco as primeiras etapas, mas é mais comparado ao Goiás. O Goiás venceu apenas um primeiro tempo. O time do Goiás perdeu quase 90% dos primeiros tempos, marcou apenas um gol e sofreu 6. O time do América perdeu apenas um primeiro tempo em casa, não sofreu gol em quase 70%. E me parece aqui uma possibilidade de trabalhar algo, estou desfocado, em lei ao Goiás. Qual que é o grande risco aqui? O Goiás ele geralmente joga no primeiro tempo fora de casa recuado. Já é algo esperado. O Goiás vai vir para esse jogo muito provavelmente para jogar mais recuado. Por quê? O Goiás é um time com esse estilo. Ele gosta de jogar no segundo tempo buscando as oportunidades de espaço que ele estudou mais ou menos assim no primeiro tempo. Então o primeiro tempo muito ruim, o segundo tempo o Goiás sai mais para o jogo. O grande problema é que o Goiás quase sempre perde a primeira etapa, como vocês estão vendo aqui, ó. Como ele quase sempre perde, não dá para ele ir para o segundo tempo mais calmo, organizado. Vou utilizar o espaço que eu consegui enxergar aqui na primeira etapa, que o treinador me mostrou. Porque ele já vai geralmente perdendo, então ele já vai tendo que se arriscar um pouco mais, já vai tendo que fazer um jogo de trocação um pouco maior. Mas é um time que corrige algumas falhas. Por exemplo, o Goiás, ele falha menos em marcar. É isso? Ele falhou menos em marcar, apesar de não marcar tanto. E é um time que sofreu menos gol. Em 71% das segundas etapas, o Goiás não sofre gol. Ou seja, realmente existe ali uma correção. Só que o time da América também cresce. Cresce principalmente no número de vitórias. Então eu acredito num primeiro tempo tendendo para um lei Goiás e acredito no segundo tempo mais tendendo para o mercado de gols. Porque principalmente se o América for para o segundo tempo vencendo, o América é um time muito bom de contra-ataque. Tá bom? Então pode ser uma oportunidade. Mas cuidado com o crescimento do Goiás no segundo tempo. Bolas aéreas também parecem um caminho. O América usou muito isso contra o Botafogo, mas é um time que sofreu 7 gols de cabeça até o momento.
Apesar do Goiás não ter marcado tantos gols assim, é provável que o Goiás utilize a bola parada para tentar criar a situação de perigo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui também, possivelmente um lei pior equipe em campo, tendendo para um lei Goiás no primeiro tempo, se a leitura confirmar, e as bolas paradas também são um caminho. Fechando com Curitiba e Fortaleza, bom, não tem muito o que falar desse jogo, eu venho para esse jogo já com uma tendência de trabalhar um lei ao Fortaleza se ele vier com um time misto ou um time, como é que eu vou dizer, reserva inteiro, mas a gente só vai saber disso de fato na hora do jogo. O Curitiba já foi um dos melhores mandantes da competição, hoje em dia não é tanto, né? É um time que sai na frente em menos da metade das vezes, o time do Fortaleza saiu na frente com mais frequência. Os dois times falham um pouco em marcar, só que o time do Fortaleza sofre mais gols, né? Então a gente consegue ver aqui que o Fortaleza tem uma média de mais de 2 gols sofridos por jogo. Tá? O time do Curitiba cria chances de mais qualidade. O primeiro tempo do Curitiba em casa é muito melhor do que o time do Fortaleza, né? Mas o time do Fortaleza empata bastante, não é que perde tanto, ele empata bastante. Tá? Já o time do Curitiba ganhou 43% dos primeiros tempos e perdeu 43%. É 8 ou 80. Por isso que a minha expectativa de trabalhar a Lei Fortaleza passa apenas por duas situações. Primeiro, confirmar que o Fortaleza vai poupar jogadores importantes. E segundo, comprovar em campo que o Fortaleza está tendo dificuldade. Porque se eu quiser trabalhar com jogadores completos, titulares do Fortaleza, e só pela camisa, só achando que o Fortaleza vai perder ou não vai vencer por conta da Libertadores, toma cuidado, porque o time do Curitiba é muito instável. Tá? É muito instável. Apesar de vou mostrar para você aqui que o Curitiba melhora no segundo tempo, o primeiro tempo é 8 a 80. Então toma muito cuidado aqui. Pode ser até um primeiro tempo mais arriscado. Já no segundo tempo, a gente tem uma queda grande do Fortaleza. O time do Fortaleza mantém o número de vitória, que é baixo, apenas uma vitória até o momento no primeiro tempo. Se eu não me engano, eu não vou lembrar contra quem. Ele saiu na frente do Flamengo, mas tomou um empate. Ele vence a mesma quantidade, só que ele empata menos e passa a perder muito mais. Então um time que empatava 67% das primeiras etapas, agora inverte e passa a perder 67% das segundas etapas. Falha mais em marcar e sofre muito gol. Então sofreu 8 gols e marcou apenas 2. Já o time do Curitiba perde menos, empata menos, mantém o número de vitória. Obviamente falha em marcar ainda a mesma quantidade, só que sofre menos gols. Então, se tiver um momento para o Curitiba dar um respiro e talvez encontrar o seu gol, pode ser na segunda etapa, tá? Então, é o que eu falei para vocês. A minha ideia de trabalhar ali em Fortaleza passa muito pela escalação, pela questão do time misto e não necessariamente porque o Curitiba é um time muito foda em casa, já foi melhor. Mas o segundo tempo do Curitiba é um segundo tempo melhor do que o segundo tempo do Fortaleza. Nas bolas paradas, o Fortaleza está levando pior nesse tipo de fundamento, só que o Curitiba não marcou muitos gols ainda, então talvez não preocupe tanto. O time do Fortaleza chama muito esse jogo para gols. Over 2,5 em jogos do Fortaleza fora de casa em 83% das situações. Já o time do Curitiba nem tanto, tá? Over 2,5 apenas 29% das situações. Os momentos dos gols tem bastante polarização. Vamos pegar assim no segundo tempo, como a gente já viu, o Curitiba marca bastante a partir dos 80 e o Fortaleza sofre bastante a partir dos 80. O miolo aqui entre o final do primeiro tempo e o início do segundo também tem bastante gol. Então vale ficar de olho, tá? Para quem vem buscar um leia pior equipe em campo ao Fortaleza, cuidado, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que nos primeiros minutos até os 40, o time do Curitiba marcou apenas 19% dos seus gols. Já o time do Fortaleza marcou 42%. Então pode ser um risco, né? Pode ser um risco. Cuidado. Eu só vou estar lei Fortaleza nos dois cenários que eu falei para vocês. Escalação diferente, poupando jogadores e o Curitiba muito bem em campo. Ok? Vamos para a Série B? Vamos para a Série B então, para a gente matar. Ponte Preta e Tombense aqui. Opa, apareceu o Vasco. Ponte Preta e Tombense, uma odd de 2,05 para Ponte, 4 para o Tombense. A Ponte Preta está... Qual que é a classificação? 18º, você nem está aparecendo no monitor aí para vocês. E sexto é o Tombense. Por que essa odd da Ponte é tão baixa, hein? Os últimos jogos da Ponte, o time está a 4 jogos sem vitória,
última vitória foi contra o Ituano. Perdeu 2, empatou 2. Dentro de casa, não venceu nenhuma nos últimos 4 jogos. Inclusive perdeu 2, empatou 2, como eu falei, né? O Tombense vem de invencibilidade de 3, 6, 7 jogos. E os últimos jogos fora, 2 empates e 1 vitória. Achei a saúde da Ponte baixa, tá? Tô achando a saúde da Ponte Preta baixa. Vamos ver se tem alguma pegadinha aqui. Tombense vence pouco. Ponte Preta vence pouco. O time da Ponte tem uma defesa melhor, um ataque horroroso. É o primeiro tempo aqui. São 2 times muito ruins. A Ponte perdeu nenhum primeiro tempo. O time da Tombense perdeu um só. Nossa senhora. Esse é um jogo que tende a ser muito mais parelho do que o mercado está colocando. Então, se quando esse jogo for começar, realmente a odd da Ponte estiver beirando 2, talvez, dependendo da leitura em campo, possa ter uma oportunidade aqui para trabalhar a favor da Tombense ou contra a Ponte, tá? Eu estou achando essa odd da Ponte muito puxada pelo jogo parelho que parece ser, né? Não é o fato da Ponte não ter sofrido nenhum gol no primeiro tempo que vai fazer essa odd da Ponte ter valor. No segundo tempo, a Ponte passa ainda a sofrer poucos gols, mas começa a sofrer um pouco mais. Só que os dois times se mantêm ali numa pegada muito parelha, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Pode ser sim um jogo para essa correção da odd da Ponte, mas enfim, é só um alerta, tá bom? O Vasco dentro de casa perdeu a invencibilidade para o Novo Horizontino fora, vai jogar dentro de casa agora. 1,91 é a odd do Vasco. Vai pegar um Sport que fora de casa só tem uma vitória. O Vasco tem 6 vitórias em 8 jogos, é o vice-líder da competição. Foi o primeiro a marcar em quase 90% dos jogos. Jogos sem sofrer gol também em quase 90%. Jogos do Vasco em casa geralmente são jogos onde o Vasco vence e toma pouco gol, tá? E o time do Sport tem uma média de gols marcados fora muito baixa, apenas 3 gols em 7 jogos. O primeiro tempo do Vasco é avassalador, né? Nenhuma derrota, metade vitória, metade empate. Não sofreu gol em quase 90, como eu falei, e marcou 5 vezes. O time do Sport venceu pouco, empatou muito e perdeu pouco. Então, uma coisa que eu chamo a atenção para vocês. O último jogo do Sport, que foi a derrota fora de casa para o Cruzeiro, o Sport também estava sofrendo bastante. Estava sendo jogado ali nas cordas, o Cruzeiro estava jogando muito bem. E o time do Sport foi lá e fez um gol. Puxou do nada e fez. É aquele tipo de gol que você vai tomar, é típico de tomar, tá? Não tem como escapar desse tipo de gol. O Cruzeiro estava bem. Mas se o Sport se comportar recuado, assim como fez contra o Cruzeiro, vai ser um jogo com uma tendência para ler Sport. Mas tudo isso vai se confirmar apenas, como eu falei para vocês na leitura. O Sport é um time, então, que marca pouco e sofre pouco no primeiro tempo. Até porque o Vasco também não é um time que marca tanto. Porém, o resultado do Vasco, ou seja, o desempenho do Vasco cai muito na segunda etapa. Isso aqui tem uma explicação. Geralmente, como o Vasco vence muito os primeiros tempos, ele está quase sempre protegendo a vantagem. Não é um time que se expõe, ele segura a vantagem ali, ele quer vencer. E está certo, tá? Então não sofreu gol em nenhum segundo tempo, venceu menos, empatou muito mais e não perdeu nenhum, tá? E o segundo tempo do Sport consegue ser pior do que o primeiro. Então tem uma tendência de vitória do Vasco com poucos gols, né? Mas isso só vai ser confirmado, obviamente, na leitura. Nada de muito interessante bola parada aqui. O que a gente pode buscar aqui, ó, um cenário complicado, é que o Vasco vai precisar passar por isso daqui, ó. Isso, obviamente, inclui jogos fora de casa. O Vasco tem tomado muitos gols nos primeiros minutos. Isso aqui, óbvio, como eu falei, inclui dados fora de casa. Tá? Depois de passar por isso daqui, o Vasco tem uma melhora muito grande e é um time mais polarizado em relação a tomar gols. Já o time do Sport marca e sofre bastante no finalzinho, tá? Pode ser uma situação também para ficar de olho. Eu vou ficar de olho no Match Odds nesse jogo aqui, tá bom? De preferência no Lay Sport, se o Sport estiver muito recuado. Bahia e Grêmio, bom, falar desse jogo é besteira, eu acho que é perda de tempo aqui. Por quê? Não estou desmerecendo nenhum time. O Grêmio é um time que praticamente só empata fora de casa. Os últimos jogos do Grêmio foram, se eu não me engano, 5 empates seguidos contra 6, né? Ituano, Vila Nova, Vasco, Sport e CSA. São 5. Nesses jogos, 1-1 contra o Ituano e 1-1 contra o CSA. O resto tudo 0-0. O time do Bahia, ele não é um time muito over dentro de casa. Então me parece um jogo com uma tendência muito
grande para ter poucos gols e um jogo exclusivo para match odds que não dá para cravar favoritismo. Mas de maneira geral, vamos dar uma olhada se tem alguma coisa interessante aqui. O primeiro tempo das duas equipes é muito fraco, como eu falei para vocês. O Bahia marcou 5 gols, sofreu 2. O Grêmio não marcou nenhum e sofreu apenas 2. A Bahia cresce bastante na segunda etapa, tá? Então, se o Grêmio quiser só ficar segurando empate aqui, ele pode ter um grande problema, porque o Bahia cresce bastante no segundo tempo. Mas se o Grêmio sair na frente, eu ouso dizer para vocês que o Grêmio dificilmente vai perder a liderança, porque é um time que joga muito com esse tipo de situação, tá bom? Jogo difícil demais, nada de muita coisa chamativa nas bolas paradas. O Grêmio é um time completamente under fora de casa, dá para vocês verem aqui, ó, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. A maioria dos gols do Grêmio marcados são ali entre os 30 e os 60 minutos, então é no meio ali dos tempos. E o time do Grêmio vem sofrendo gol nos minutos finais. Isso pode sim ser um fator para o Bahia que melhora no segundo tempo, mas é como eu falei, esses aqui englobam dados de dentro de casa também e o Grêmio vai jogar fora. Então cuidado para não causar muita expectativa nesse jogo. Afinal de contas, para os dois times são confrontos diretos daqui e um ponto não é ruim. Para o Bahia, óbvio, seria melhor vencer, mas um ponto não é ruim. Vamos para a chamada de atenção agora só para os jogos das competições menores, com todo respeito, óbvio, né, em relação ao que eu costumo trabalhar, para também não perder muito tempo. Vou começar aqui com a Argentina. Jogo que eu quero ficar de olho no River Plate fora de casa. O River tem um jogo agora, tá? Volta contra o time do Vélez. Já vai ser no dia 6, ou seja, daqui a... Você tá vendo esse vídeo dia 3? Daqui a 3 dias. Então toma muito cuidado. O River pode sim jogar aqui com um time um pouco mais reserva, tá? O time do Huracan vem apenas de uma derrota em casa em 5 jogos. Já o River Plate, óbvio, é um time muito forte, mas pode ser que poupe. Isso aqui é a chamada de atenção número 1, tá? Os outros times, o Racing foi eliminado, o São Lourenço não tá, União Santa Fé se classificou? Puta, o Lanús, aqui, ó. Se a minha internet colaborar, vamos lá, ó. O time do Lanús, que tá aqui, peraí que eu vou conseguir. Na manivela eu vou. Aqui, ó. O time do Lanús também está envolvido em jogos de Sul-Americana, que é contra o time do Independente Del Valle. Inclusive eu peguei um lei ao Lanús praticamente o primeiro tempo inteiro, porque o time do Lanús simplesmente não jogou no primeiro tempo, até tomar o gol, depois conseguiu empatar e perdeu no finalzinho, também deu para pegar o limite aqui. Mais um time que pode poupar, tá? Já o time do Santa Fé, ele jogou contra o Nacional, né? E também perdeu, não foi isso? Acho que foi. Acho que era o Santa Fé que jogou contra o Nacional, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é isso. Então os dois times podem poupar. Então aqui é mais difícil. Enfim, era só para chamar a atenção. Na Noruega, vamos lá. O time do Molde eu quero ficar de olho contra o Rancan. A gente já falou sobre o Rancan aqui em outras situações. Deixa eu ver se eu encontro aqui no PDF de apoio os jogos do Molde para a gente falar sobre ele. Tá aqui, ó. Molde ou Molde? Não sei. Fora de casa o Molde tem 4 vitórias em 5 jogos, saiu na frente em 60% dos jogos. Me parece um primeiro tempo um pouco mais truncado, mas com uma tendência para o lado do Molde, tá? Como é um jogo onde não é um favoritismo tão claro, pode ser uma possibilidade de trabalhar Leia ou Rancan, dependendo da leitura. Cuidado com o segundo tempo. O time mandante melhora muito, passa a vencer mais, empata menos e perde menos. E mesmo o time do Molde mantendo um bom desempenho, a melhora do adversário causa aqui um tipo de risco, tá? Então toma cuidado. As bolas paradas do Molde, obviamente, são situações favoráveis. Então pode ser uma possibilidade de trabalhar um Leia ou Rancan com olho na bola parada. O líder, Lillestrøm, vai jogar contra o Kristiansund, acho que é assim que fala. Lanterna da competição, não venceu nenhuma dentro de casa. Eu vou puxar aqui também para a gente dar uma olhada nesse jogo. Ó. Me parece uma possibilidade de trabalhar também um Leia por equipe em campo ao mandante. O time do Kristiansund é muito fraco, principalmente na primeira etapa, onde a gente vê aqui uma facilidade
do Lillestrøm de vencer ou de marcar gols, né? No segundo tempo a gente tem uma queda um pouco acentuada do time visitante, mas ainda assim me parece uma possibilidade. Possibilidade, tá? Cuidado que isso aqui são competições às vezes mais inclinadas para gols, a gente pode ter uma dificuldade um pouco maior, porém a gente tem uma defesa do time do Lillestrøm muito fraca. Por isso que eu estou falando, às vezes é mais indicado para gols do que para match odds. Mas não custa você utilizar a leitura se for o teu método. Outra coisa interessante são as bolas paradas do Lillestrøm. Tá? É um time que já marcou 8 gols, sendo 5 de escanteio também. Pode ser uma oportunidade para um lay para a equipe em campo. Tá? Os outros jogos, uma coisa que me chamou a atenção, às vezes você consegue me explicar. Por que a odd do Sarpsborg 08 está a 1,44 contra o Sandefjord. Acho que é assim, Sandefjord. Porque um está em oitavo, o outro está em 11º. Como mandante, o time do Sarpsborg só tem 2 vitórias. E o visitante tem 4 vitórias em 6 jogos. Por que diabos esse Sarpsborg está a 1,44? Será que é Covid? Será que é poupando para alguma coisa? Não sei. Será que essa odd está correta? Não sei. Isso aqui é só um alerta, tá? Toma um pouco de cuidado. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação sobre esse jogo aqui, ó. O primeiro tempo do time do Sarpsborg não é tão bom comparado ao primeiro tempo do time visitante e o segundo tempo é bem parelho. Então, de novo, essa odd para mim ela tá estranha, tá? Atenção aqui. Na Suécia, para a gente matar, o Hammarby faz aqui jogo parelho contra o Djurgårdens. Não vou nem comentar porque são 2 times muito bons aqui que estão bem posicionados. Então aqui é jogo para leitura exclusiva. O time do Häcken, que é o líder da competição, pega o Elfsborg. O Elfsborg é o 8º dentro de casa. O Häcken tem 4 vitórias em 5 jogos. E como visitante o Elfsborg só tem 1 vitória. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui. Häcken e Elfsborg, olha só. O primeiro tempo do Häcken é muito bom. O time vence 60%, só perdeu 2 situações, né? Não, só perdeu 20% dos primeiros tempos. Só que o time do Elfsborg não faz um primeiro tempo tão ruim. Então me parece um jogo com maior tendência, às vezes até para gols, do que para match odds. O segundo tempo também mantém muito parelho. Cuidado para não cair naquela, é o líder contra um time de meio de tabela, vou fazer back ao líder, vai dar tudo certo. Calma, tá? Me parece um jogo para gols, olha só. 80% dos jogos do Häcken é 2,5, 40% do Elfsborg 2,5. Gols marcados em casa. Em 80% das situações, o Häcken marcou mais de 2 gols dentro de casa. Isso é muito bom, tá? E a distribuição de gols marcados é bem interessante, ó. O time apaga, acende e volta a acender aqui no finalzinho. Já o time do Elfsborg toma bastante gol aqui no miolo, como a gente costuma dizer, dos 30 aos 70, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, não, é só isso mesmo. É só isso, tá? Para você tomar cuidado com o Häcken, para tomar cuidado aqui na Eliteserien com o Lillestrøm, que pode ser um jogo mais para gols. Esse Sarpsborg aqui tá com uma odd muito estranha para mim, tá bom? E na Argentina, União Santa Fé e Lanús, e o jogo do River Plate pode ser também uma pegadinha. Lembrando que o Boca foi com um time alternativo para jogar em casa e acabou perdendo por 3-0, se eu não me engano. Tá bom? Eu vou voltar para o Brasileirão e eu deixo vocês aqui com esse planejamento. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever nesse canal. Não inventa moda, faz o simples, tá bom? E como eu sempre digo, é sempre um prazer enorme. Valeu, um abraço.